E no momento da declaração dele do Ipiranga, do grito e tal, já não estava mais com nada. Já tinha melhorado e tal, mas no caminho tinha. Aí o pessoal fala, não, ele estava no burro e com caganeira. Então a imagem que você monta, ele tá todo cagado em cima do burro declarando independência ao mod. Não foi nada disso. Você viu que eu falei de Três Corações quando foi feito o reabastecimento? É o mesmo navio? É. O mesmo navio? Aí eu fui, não é possível. Tem alguma história com esse navio. Porque teve outros eventos que falaram, não, chegaram umas cartas dos Três Corações, das cortes portuguesas, porque a Constituinte, que não sei do que. É o mesmo? É o mesmo. Aí eu fui lá pesquisar o que era. Você, quando vai Rio-São Paulo, você não pega a ponte aérea? Aqueles aviões não ficam indo e voltando? Cara, tinha a mesma coisa. Aquele barquinho ficava indo e voltando. Então tudo que sai do Brasil para Portugal ia naquele barquinho. Fora os outros, pode ter comércio e tal, mas coisas de Estado. Era o Três correspondência. Com os Três Corações, por isso que ele aparece toda hora. O avião da história. É, o avião da FAB. Por isso que ele vai e volta, vai e volta. Quando para o Três Corações, com informações da corte, eles tinham convocado, né? Os deputados brasileiros foram para Portugal, estavam todos discutindo ali uma rearrumação do reino de Portugal. Então, nos Três Corações, vieram informações da políticas de Portugal, vieram informações de espionagem, que Pedro tinha contratado alguns espiões na Europa. Tá? Não era nada bobo, né? Nada bobo. Vieram informações de várias coisas e tal. Quando isso chega, aquela última ordem que chegou, mandando prender Bonifácio, né? Volta todo mundo, acaba, pega a família real à força. Pega a família real à força e traz todo mundo, traz os príncipes, traz todo mundo. Isso chega na mão de Bonifácio. Bonifácio lê. Ele mostra para Leopoldina lê e convoca a reunião de Conselho de Estado. Chega a reunião de Conselho de Estado, eles deliberam, e aqui tem um erro que eu vi esse ano que passou, jornalista de primeira linha errando, novamente dizendo, foi ali que Leopoldina assinou a independência do Brasil. Eu vi essa versão da história. Não, o pessoal derrapou aí. Não, a Leopoldina era chefe do conselho. Que só pode dar conselho. O próprio nome diz. Né? Então, você bota a equipe que vai tomar conta do baile, que vai decidir onde é que vai ser o baile, ele só pode decidir onde vai ser o baile. A comissão de organização da partida de futebol só toma conta da partida de futebol. O Conselho de Estado só pode dar conselho para o Estado, que o Estado era Pedro. Né? Então, eles deliberam ali sobre o que fazer. Leopoldina chama um cavaleiro chamado Bregário, que era um coronel do Supremo Tribunal Militar. Era o Tribunal Militar, que era tido como o segundo melhor cavaleiro do reino. Primeiro era Dom Pedro. Primeiro era Dom Pedro. O Bonifácio depois encosta no Bregário e fala assim, o Bregário, consuma quantos cavalos forem necessários, você precisa achar Pedro. Pedro tinha ido para São Paulo, Santos, tinha ido visitar, ele estava preocupado com rearrumação do Exército Brasileiro, defesa, parte política, que tinha muito tumulto ali na cidade de Santos, Brasil, interior. E Bonifácio falou, o povo precisa ver o rei, o imperador, vá, viaje, vá, ficar só na capital aqui, né? Igual Brasília, pô, vai visitar, né? O povo, deixa o povo ver o rei. E ele resolveu um monte de problema pelo caminho. Então, você tinha uma outra característica. Existia um caminho entre Rio e São Paulo a cavalo. Então, eu não acho que você entra pelo meio do mato, na terceira amendoeira à esquerda vira. Não, existia um caminho. E esse caminho já conhecido, ele inclusive tinha os pontos de descanso, onde você podia parar para fazer uma refeição, que nem a gente faz na estrada. Você não pega o carro, você abastece no posto de gasolina, para fazer uma refeição. Uma coxinha. Já tinha isso tudo. Só não tinha coxinha, né? Não tinha. A coxinha vira depois com Tereza Cristina. Dizem que ela que inventou a coxinha, a Tereza Cristina. Então, o Bregário pega essa estrada e vai embora, sabendo que ele estava voltando de Santos.
Então, em algum lugar vocês iam se encontrar. Ia encontrar em algum lugar, ia bater os dois. Quanto tempo demorava uma viagem a 2 cavalo? semanas. Entre o Rio e São Paulo, 2 semanas a por aí. cavalo? 2, quase 3. 2 semanas. Pedro fez em 4 dias. É o recorde até hoje. Até hoje, até hoje é o recorde de travessia. Coitado dos cavalos. E o Bregário... Tem que trocar de cavalo, né? Tem que trocar pelo caminho. Nesses locais de troca, o cavalo não aguenta. tinha postos que eram do próprio estado, de correio, para o cara trocar o carraio e tal. Troca ali o cavalo e tal. Aí o cara dorme, descansa, se alimenta e continua. Então eram uns cartórios. Cartório não, o estatal também não. Eram repartições pelo caminho lá de estado para você poder fazer essa troca. Você podia também fazer como civil, mas tinha um caminho para fazer. Você não vai em qualquer direção para viajar, até pela questão de segurança. Aquilo tá bem mapeadinho direitinho. Tinha placa, tinha coisas para você andar. Então, quando eles se encontram, por um acaso é nas margens do Rio Ipiranga. Podia ter sido em outro lugar. Podia ter sido em qualquer lugar. Eu acho incrível. A República asfaltou o Ipiranga. O local de encontro, onde é o Grito do Ipiranga, é onde tem um palácio ali, né? E cimentaram tudo, cara. Você chega lá, onde é que tá o Ipiranga? Passa aqui debaixo. Primeira vez que eu fui, eu fiquei bobo. Eu falei, como assim passa aqui debaixo? Por que não quebra isso aqui, deixa o rio passando? Também acho. Faz um diorama gigante, né? Aquele diorama. Diorama é novela de... diorama. Que você monta os cavalos, monta o cenário, monta o negócio, o rio passando ali. Cara, o original. Deixa na terra mesmo, tal. Monta um cenário ali que você pudesse visitar com as crianças. Claro, tal. claro. Ia ficar muito mais bonito do que um lugar pro cara se andando de skate lá em cima do negócio. Porra. Essas coisas de Brasil que a gente não entende, né? Que nem todas as vezes que eu vim em São Paulo, eu tentei ir no pátio do colégio. E tinha uma Cracolândia no caminho. Agora tiraram, né? Já tiraram a Cracolândia? Melhorou muito. Se tiver um tempo eu vou lá ver. Vale a pena, finalmente, o pátio do colégio. A gente fez um vlog lá, tem 2 meses. Foi bom, viu? Bom, a gente saiu bem surpresa, assim, que maravilha. Então, finalmente eu vou conhecer o pátio do colégio. Pode ir, vale a pena. Nossa, essas histórias de São Paulo tem uma história muito bonita, né? Não só aí na formação do colégio, com jesuítas e tal, mas a Revolução de 32. Essa é uma história muito mal contada. Muito interessante a história. Muito mal contada. Daria um filme. De primeira, né? Da cidade se movimentando contra Vargas. A causa constitucionalista. O projeto da cidade de resistir para que a gente voltasse a ter Constituição, eleição. Tem como ser mais digno? Não, é tudo escondido, né? Tudo escondido. Mal relatado, não se fala nada. Então, quando eles se encontram ali às margens do Ipiranga, o Bregário devia estar exausto. Ele entrega as cartas pro Pedro e some. Desaparece da história. Ele deve ter dado aqui, ó. Toma aqui, ó. Pra você aí. Tem uns WhatsApp aí, uns negócios pra você. Toma aí. O cara some na história. Tava com ele um padre chamado Belchior. Então, todo o relato dessa viagem... né, esse padre, ou não? Não, ele não. Tranquilo. Polêmico é o Fábio de Mello, pô. Não, mas ele foi bem importante nessa. Foi bem importante, né? Foi. O que acontece? Quando o pessoal que pegou aquele relato daquela comitiva, praticamente todos que estavam naquela comitiva, tinha até o irmão da Marquesa de Santos que estava ali também, odeio essa criatura. Por quê? Cara, eu acho que ela fez um mal tremendo pro Brasil. Ela, né? Ela e ele, né? Na fraqueza dele ali, pelo amor de... Eu fui uma vez na cidade do Porto visitar uma oficina antiga lá, de uma família tradicional de recuperação de livros. Então eles pegavam o livro de 200, 300 anos e tal, e ficava lá, o velhinho lá, recuperando aquele livro. Ficava lindo o livro e tal. Aí eu fui lá fazer uma visita, que eu tava procurando um livro sobre as guerras liberais, porque aqui no Brasil não tem nada sobre a Batalha de Pedro e Miguel, lá em Portugal, depois que ele foi embora em 1831. Não tem nada lá. Aqui não tem. Aí, lá os caras tinham uma coleção, era muito cara, 2.000 euros. Eu falei, não, fortuna, hein? Uma coleção gigante. Eu falei, não, cara, eu preciso de um livro comum e tal. Eu não tenho, tá? Aí ficamos conversando lá e tal. Aí ele parou, ficou olhando pra mim assim. Você é do Brasil, né? Eu falei, não, já tinha me apresentado com o Brasil. Aquela mulher de Santos. Ele fala assim, aquela piranha. Eu falei, caraca. Aí ele começou uma série de palavrões.
xingando, falando, aí jogou a ferramenta assim. Aquela mulher destruiu o Brasil, destruiu aquela piranha, vai. E eu olhando assim pros funcionários dele, falei, o velho vai infartar, cara, alguém ajuda o velho aí, ó. Aí, e ele louco, ele falou, porra, porque ele começou a fazer uma construção ali, né, que se não tivesse isso aqui, não sei o que, foi culpa dela. E eu fiquei assim, tá bom, o senhor tá falando, nem que se ele estivesse falando da Leopoldina, eu ia concordar com ele também. Eu queria que ele acalmasse, que ele tava nervoso pra caramba. E ele fala, perdemos a cisplatina. Eu falei, caraca, o cara vai trazer todo... É um estudioso, ao menos, né? Perdemos a cisplatina. Bastava Pedro pedir um pelotão de fuzileiros que a gente tomava aquilo lá. Eu falei, tá bom, senhor. O senhor tá mais calmo agora. Você deu uma maracujina lá pra ele, um calmante. Pode falar à vontade. Mas é interessante isso. Duas coisas interessantes que eu contei lá. Foi isso. E a outra foi o ódio daqueles portugueses mais antigos com os espanhóis até hoje. Espanhol não se confia. O jornaleiro falando comigo, não confia em espanhol. Isso é novo em Portugal, né? Não confia em espanhol. Mas por quê? Você não viu o que eles fizeram aqui na ponte? Mas o que foi? Teve alguma briga? Aí o cara tava falando do negócio da ponte das barcas. Ó, 200 anos atrás o cara tá puto até hoje. Não é incrível, é incrível. Passa de pai e filho, né? Vai passando, vai alimentando, tal. né? Então o Pedro recebe as cartas ali na margem do Ipiranga. Ele começa a ler as cartas, mas assim, ele lê a carta e vai jogando no chão. E atrás vai o padre pegando as cartas, né? O padre vai pegando as cartas. Ele vai lendo o relatório do Bonifácio, o relatório da Leopoldina. E a Leopoldina fala no relatório dela, o Bonifácio chama ele de covarde, quase. Quase ele fala assim, ó, se você não fizer nada, você vai ser culpado pelo rio de sangue que vai acontecer no Brasil. Então, vê se toma uma atitude de homem. A tradução da... Se fosse é isso. Se eu pegar a carta do Bonifácio e transformar num tweet... seja homem, né? E senão você vai ser culpado e tal. A da Leopoldina, ela fala, Pedro, o pomo tá maduro. Então, ela vai falando sobre coisas que eles já tinham conversado. Ela vai falando da independência ali, até confirmando que quando ela toma a decisão no Conselho de Estado, ela sabia que ela não estava fazendo nada que seria uma surpresa para Pedro. Não foi surpresa para ele de jeito nenhum. Aí ele recebe as cartas da Europa, dizendo como é que estava o cenário na Europa, tá? Vê como é que estava o cenário das cortes, péssimo. Aquele último, a carta, né? O ultimato que eles mandaram. E ele se dirige aos soldados, isso é interessante, quem conta isso é o padre. Porque depois de um certo tempo, o pessoal percebeu, tem o Carlos Oberacker Jr., que era um cara da USP aqui, um professor, ele um dia sentou para fazer um estudo sobre todo o que todas aquelas pessoas escreveram. Eu quero saber do padre, do cavaleiro tal, ciclano, fulcano, que todo mundo escreveu, botou tudo na mesa e falou, agora vamos passar limpo essa história aqui, vamos entender. Ele estava num burro? Não. Era besta baia, o nome do animal. Que é como se fosse uma égua muito mais forte do que o normal, esguia, preparada para serra. Para você subir ali a serra. Não é qualquer um. Então, não era um burro. É o que se chama de besta baia, o que é o nome tipo do animal. Ele estava com caganeira, aí o relato, a consolidação da história é: comeu alguma coisa em Santos, veio pela estrada se esvaziando, né, até com o momento que não tem mais nada que sair, e no momento da declaração dele do Ipiranga, do grito e tal, já não estava mais com nada. Já tinha melhorado tal, mas no caminho tinha. Aí o pessoal fala, não, ele estava no burro e com caganeira. Então a imagem que você monta, ele tá todo cagado em cima do burro declarando independência ao mod. Não foi nada disso. E eles descobrem ao longo do tempo que o padre, de todo mundo que escreveu, era o que tinha mais assertividade na descrição geográfica, do tempo que ficou no local, por onde passaram. Então o cara mais confiável é o padre. E o padre foi recolhendo todas essas cartas do chão e até hoje ninguém nunca achou. Essas cartas ninguém se sabe. perderam. Você tem as cópias da origem.
da origem, mas você não tem a que chegou na mão dele. Os outros relatórios da inteligência, o que veio da Europa, o que veio dos deputados. Pena, né? Uma pena. O padre, ninguém sabe o que ele fez, o padre. Aí Pedro volta, e nessa volta surge o hino da independência, que ele vai tocar em São Paulo, depois ele vai para o Rio de Janeiro, direto a cavalo, chega na capital. Então, aí nós temos um Brasil independente. Surge um Brasil independente nesse momento. Quer dizer, aí daqui da história tem muito contexto que a gente pode Primeiro ele ler. foi no Teatro Municipal de São Paulo. Teatro São Paulo, tocou lá. Tocou. O Rossini era um grande amigo dele. E teve uma peça que o Rossini tocou na Europa, foi aclamada pela imprensa, e o Rossini fala: essa composição é de Pedro I. Ah, é verdade. É de Pedro I. Não é minha, não. Gênio, genial, genial. Isso que era muito bom em música. Ele era muito bom na música. Tá? Então, nós temos aí nesse momento um Brasil independente, mas as guerras de independência continuaram. Continuaram ainda por bastante tempo. Tá? Só vai se consolidar. Foi independência e morte, segundo o título do livro. Muita morte. Teve muita morte, muitos heróis anônimos. Teve uma perseguição no Atlântico, interessantíssima, que sai a partir da Bahia, que um navio de guerra português vai sendo perseguido por um navio brasileiro, só que era comandado por um inglês. E eles vão até a entrada do Tejo. As fortalezas portuguesas chegaram a ver a bandeira do Brasil, o Império. E acharam estranho. Que tá perseguindo o nosso... Espera chegar no alcance, ainda não chegou no alcance de tiro. Mas que bandeira é aquela? Foi a primeira vez que o português viu a bandeira do Brasil. Quando chegou no alcance das baterias, que eles começaram a dar tiro, que ele retornou, ainda fizeram um passeiozinho breve assim com a bandeira esticada, né? E todo mundo viu aquela bandeira passando. Que país é esse? Que tá perseguindo e tal. E tinha um guarda-marinha, um menino do lado do capitão, acompanhando essa perseguição, chamado Tamandaré. O Tamandaré estava... Tamandaré era um garoto novinho, acompanhando ali do lado do capitão. O Tamandaré tá nessas batalhas, olha. Interessantíssima. E mais uma vez, né? Essas pequenas histórias são baratas, né? São baratas, são divertidas. Aí acontece muitas batalhas no Nordeste, até que você consegue a consolidação da independência do Brasil. Os Estados Unidos é o primeiro país a reconhecer o Brasil como independente, até recentemente, quando saiu essas coisas de Magnífica. E quem foi o primeiro monarca que Dom Pedro I recebeu depois da independência? Você sabe? Primeiro monarca? Primeiro monarca que Dom Pedro I recebeu, logo depois da independência. Cara, teve no Rio de Janeiro o rei do Havaí. Foi ele, o rei do Havaí. Então isso é bom, hein? É bom. Por que essa história, Velos? Lembra quando pegou fogo lá no Rio de Janeiro? O presente do cara. O presente pegou fogo do... Nem os havaianos tinham aquilo. Então, ó, que triste. Ele deu um manto para Pedro com umas penas de umas aves raras, um manto lindo. Eu vi esse manto várias vezes lá. Lindo manto. Pegou fogo no museu. Incrível, triste. Cara. Muito triste. Muito triste. Você perder assim nessa coisa. Então tem um incêndio sem culpados nessas coisas brasileiras. Não tem culpados. O culpado é o ar-condicionado. Coitado do ar-condicionado. Né? Então o Brasil se torna independente. Claro que tem um monte de história aí pelo caminho que a gente possa contar. Nessa independência do Brasil surge um baita desafio para Pedro. Ok, sabe quando você tá na sua rua? Na minha rua tinha isso, aqueles cachorros caramelo da rua que ficava correndo atrás da roda do ônibus. O ônibus passava. Aí quando o ônibus parava, os cachorros não sabem o que fazer. Fica todo mundo olhando para a roda do ônibus. Né? Então chega esse momento que eu costumo falar assim, é quando o ônibus para, agora você tem um país. O que eu faço? O que eu faço agora? Imagina que desafio. O cara, ele tava com 24 anos de idade. Muito novo, né? 24 anos de idade. Para agora tomar conta de um país. Aí ele começa um processo de uma constituinte. E depois a constituinte teve vários problemas, ele encerra, desmancha a constituinte e chama o Chalaça. Chama uns amigos que ele tinha juristas, chama lá um desembargador e tal, eles colocam as constituições do mundo na mesa e fazem um bem bolado, sai a Constituição de 1824 em 2 semanas. Por que ele fez isso? É uma coisa que eu sempre procurei ler para entender. Quando você olha os motivos, ele fala,
poxa, mas porque ele era um ditador, porque ele era um cara mandão, porque era um cara que ele não queria, porque ia sair a Constituição vindo pelos políticos, ele não queria, ele queria tomar conta de tudo, ele queria colocar lá o poder moderador. Eu falo, cara, nada disso tem sentido. Alguma coisa tem. Aí eu fui investigar. O que eu descobri? Fizeram a primeira proposta de Constituição, ele não gostou. Não gostou. Porque tinha muitos favorecimentos, tinha o pessoal dos oligopólios, aí os fazendeiros, estão criando um monte de regrinha para eles. Já tinha o Centrão na época? Já tinha o Centrão. Quando eles começaram a votar cada artigo, levava mais de 2 semanas de discussão em cada artigo. Alguém sentou e fez as contas, ia levar 5 anos para você terminar de discutir toda a Constituição. Aí ele falou, eu tenho um país para tocar. Eu não posso aguardar a política, levar 5 anos discutindo a Constituição, porque o país vai ficar 5 anos sem Constituição, pode acontecer de tudo aqui. A gente precisa da regra. E ele chama o jurista para sentar e fazer uma mínima, alguma coisa que eles pudessem começar a trabalhar. Isso surge em 1824. Eu tive uma conversa semana passada lá em Brasília, o André Marcilli, o advogado. Estava junto com o Roberto Mota e a gente acabou entrando no assunto da Constituição de 1824. Eu perguntei para ele. Aí ele falou, cara, ela, sob o ponto de vista de liberdade de expressão, comércio, ótima. Foi muito boa, melhor que nós já tivemos até hoje, a de 1824.